Acadêmica. Sou Gabriel Ribeiro, professor do CCAB e atual coordenador da CEAC Prograde. Em nome da Prograde, venho apresentar um conjunto de vídeos que discutem a filiação universitária. Neste vídeo, vamos conversar com Georgina Gonçalves dos Santos, doutora em Ciências da Educação, professora do CAU e de programas de pós-graduação. Membro da Rede Internacional de Pesquisa sobre Avaliação pelo Estudante. Foi diretora do CAU durante 2011 e 2015 e vice-reitora da UFRB entre 2015 e 2019. Você, membro da comunidade acadêmica, sabe como a filiação universitária impacta nossa comunidade? Fique no vídeo para aprender conosco. Obrigado. Acho que a primeira questão a responder sobre o que é a filiação universitária é tentar se aproximar do que é a filiação. Para mim, a filiação é pertencer simbolicamente. Pertencer não é muito preciso. A gente precisava pensar em pertencer, ter, ser. Talvez essa seja uma compreensão mais próxima do que eu acredite ser a filiação. A filiação universitária, portanto, tem a ver com a instituição se perguntar o que é, de fato, ser, e aí do ponto de vista dos estudantes, o que é, de fato, ser um estudante universitário, o que é que essa instituição tem como compreensão sobre o que é ser estudante universitário. Portanto, a filiação é, de novo, pertencer simbolicamente, mas é também ter e ser simbolicamente do ponto de vista dessa relação com o saber, dessa relação com o ser estar na universidade. Antes vou tentar situar historicamente um pouco os estudos do professor Alain Coulon. Professor, os estudos que acabam tendo como resultado o livro Condição de Estudante, Ofício de Estudante, é um livro que faz parte da tese de professor de Estado de Alain Coulon, né? Da tese de professor de Estado das universidades francesas de Coulon. E esse livro está traduzido no Brasil, essa tese está traduzida no Brasil em algumas partes. Escola de Chicago, etnometodologia em educação e o último, que é Condição de Estudante, que eu tive a oportunidade de traduzir. Esse estudo é feito na Universidade Paris 8, que é uma universidade que emerge, que é criada na França, a partir de toda aquela movimentação dos anos 60, de 68, né? E essa universidade ela tem um desenho e tem sua própria, como consequência, tem seu desenho institucional e, por consequência, sua comunidade tem um formato, um modo de se organizar muito particular. Alain Coulon fala de afiliação a partir dessa compreensão dentro de Paris 8, a partir da constatação que ele faz das universidades e das condições que a universidade estabelecia, e essa relação que a gente também tem aqui, às vezes, com a evasão e com o chamado insucesso, não sucesso dos estudantes universitários. Então, Coulon faz isso, e eu acho interessante a gente fazer essa separação do que é essa compreensão sobre a filiação dos estudantes que Coulon faz na França e aqui. Para vocês terem uma ideia,
Os estudos de Coulomb são dos anos 90, se não me engano, meados dos anos 90. A França já contava, naquela época, com 60% dos estudantes em ensino superior. Se a gente for fazer essa compreensão, se a gente for fazer essa comparação no Brasil, a gente tinha, para falar de um tema que é muito caro para mim, a gente tinha 1% da população negra estudando nas universidades, cerca de 6 a 8% da população de 18 a 24 anos estudando na universidade. Mas, enfim, o que é que Coulomb vai falar sobre esse processo, né? Ele vai falar que todo estudante precisa se tornar estudante. Ele é um estudo com base teórica na etnometodologia. Ele vai falar que todo estudante precisa ele vai se perguntar o que faz um estudante ser estudante, o que faz um estudante tornar-se estudante. E vai chegar ao conceito de afiliação dizendo exatamente que esse estudante, para tornar-se estudante, ele vai passar por processos, e esse processo não é linear, é importante que se diga, que é essas etapas e tempos distintos que ele vai chamar estreamento, aprendizagem e tempo de afiliação. Ele vai falar desse estranhamento, que é o fato do estudante, ao chegar na universidade, ao sair da educação básica e chegar na universidade, ele vai sentir a diferença do modo como a instituição se organiza. Ele chega a dar detalhes simples, que todos nós já vivemos. Nós não sabemos o que fazer com aquela quantidade de referência bibliográfica que nos dá, nós não compreendemos aquilo que o Coulomb vai chamar as regras, o modo como a universidade, os estudantes não compreendem o modo como a universidade se organiza. Pouco a pouco, os estudantes vão entendendo essas regras, vão conseguindo se apropriar e reinterpretar essas regras. Esse é o chamado tempo da aprendizagem. Com o tempo, também com o tempo, a partir da sua convivência institucional, os estudantes vão se apropriando, reinterpretando e um pouco compreendendo, dominando essas regras. É o chamado tempo da afiliação. Então, brevemente é isso. É isso. Tem a ver com o modo, e aí, voltando à questão anterior, com o modo como os estudantes não é uma questão apenas de adaptação, é uma questão de apropriação, talvez assim seja melhor dizer, apropriação da sua condição, desse novo papel que esse estudante passa a exercer, essa função identitária que esse estudante passa a ter, se torna um estudante e, portanto, se apropria, passa a ser o que o conceito da etnometodologia vai chamar membro, passa a ser membro pertencente àquela comunidade. Não sei se diz respeito a um perfil de estudantes universitários que enfrentam maiores dificuldades com o processo de afiliação. Não creio que essa seja a questão, porque isso diz mais respeito com o modo como a instituição universitária vai criar dispositivos para acolher, compreender e acolher esse que é um processo que diz respeito a todo e qualquer estudante. Entretanto, acho que vale, e isso é importante dizer, porque se a gente pensar em estudos sobre estudantes universitários que falam ou que fazem referência a esse modo de pertencer da universidade, a gente tem, claro, esse estudo de Coulomb, como eu disse, é dos anos 90, mas você tem estudos, por exemplo, como de Howard Baker, que é um estudo chamado Boys in White,
Rapazes de Branco, Moços de Branco, que é um estudo sobre estudantes de medicina, que é um estudo lá dos anos 60, se não me engano, acho que são os anos 60, se não me engano, que fala também da discussão, dessa discussão de como esses estudantes, e aí nós estamos falando de estudantes de medicina, né? Como esses estudantes também se apropriam dessa sua condição, né? Se apropriam desse novo papel que eles exercem. Entretanto, eu acho que vale a pena a gente compreender, vale a pena a gente se esforçar em compreender, primeiro, dessa necessidade das instituições terem dispositivos de acolhimento aos estudantes, e no caso nosso do Brasil, que viveu, né, esses primeiros anos do século XXI com o processo, e aí eu estou falando das instituições federais, mas também das ações afirmativas, com esse processo de ampliação, de expansão do número de universitários, vale a pena, de novo, fazer um esforço para que essas instituições tenham, nesse processo de ingresso na universidade, a instituição universitária crie também dispositivos de garantia de permanência, de afiliação desses estudantes. De novo, eu estou falando da necessidade das instituições universitárias, todas elas encontrarem dispositivos que garantam permanência, que garantam que esse estudante possa se encontrar na instituição, que esse estudante possa se sentir pertencente à instituição. É preciso considerar que esse estudante, que a universidade possa ser um ambiente não apenas formador profissionalmente, ele precisa ser um ambiente garantidor desse processo de transformação que está acontecendo com aquele estudante jovem, ou que está acontecendo com aquele estudante trabalhador. Portanto, ele precisa ser um processo que garanta esse acolhimento, esse processo multidimensional que garanta esse acolhimento para o que está acontecendo existencialmente com o estudante, se ele for jovem, portanto, ele está em uma fase de desenvolvimento tal, de descoberta tal. Um ambiente que possa reconhecer diferenças sociais, possíveis diferenças sociais, econômicos-sociais que existam em relação ao perfil daquele estudante, se ele é um estudante trabalhador, se ele é a estudante mãe, se ele é o estudante negro. É importante que a instituição possa reconhecer o papel que ela desempenha na formação profissional daquela estudante. É importante que ele possa reconhecer o seu papel simbólico e institucional. Portanto, mais do que centrar nas dificuldades, é preciso que a instituição universitária possa ser capaz de criar uma sinergia no sentido de se concentrar na promoção, se concentrar em ser uma instituição de pertencimento. Isso parece distante, isso parece pouco preciso, mas é necessário que a gente compreenda, por exemplo, que situe historicamente a instituição universitária no Brasil. É muito recente. A universidade no Brasil tem pouco mais de 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos. A instituição universitária, ela ainda é uma instituição voltada para as elites, portanto, ela não é uma instituição que
corresponda a uma que esteja vinculada ao conjunto da população brasileira, ou aos diversos estratos da população brasileira, e, portanto, pensar nas dificuldades dos discentes eu acho que nós devemos inverter essa compreensão. Eu acho que é preciso que a gente compreenda quais são as dificuldades que a instituição universitária tem no sentido de acolher esse sujeito, esta pessoa que chega à instituição, esse estudante que chega à instituição, entendendo as suas expectativas do ponto de vista multidimensional, não apenas do ponto de vista da formação da profissão, mas também da formação do cidadão e da formação existencial. É preciso que a universidade seja esse espaço de vida universitária, essa instituição de vida universitária no sentido mais amplo. O Alain Coulon vai dizer que o estudante que não se afilia, ele sai da universidade, né? Ele chega a dizer de uma forma drástica, ele será eliminado. A questão é, se a gente compreende a filiação como esse processo de pertencimento simbólico, nós vamos chegar à conclusão que aquele que não se afilia não pertence nem se apropria, não se sente não se sente da universidade. Portanto, a gente pode afirmar que aqueles que evadem, aqueles que se afastam da vida universitária, eles não se afiliaram. A gente pode pensar nisso de novo, resguardando as comparações relacionadas ao sistema francês e ao sistema brasileiro. E existem vários estudos sobre evasão, e existe uma dificuldade, inclusive, de conceituar, né, evasão, porque a gente pode também pensar que, enfim, esse estudante que não se sente pertencente e se afasta da universidade, evade da universidade, mas a gente pode entender que essa não é a única resposta para condições de evasão, porque, enfim, o que eu quero é que a gente não condicione o fato do estudante não se afiliar e sair da universidade como a única causa da evasão, já que a gente pode pensar em outras causas, em outras justificativas para evasão. A outra questão, a outra dimensão da não afiliação tem a ver com, de novo, a evasão, e a dificuldade da evasão para o que a gente possa pensar sobre a administração acadêmica, sobre aspectos relacionados mais a essa coisa da administração acadêmica, mas eu acho que é preciso pensar, inclusive, desse estudante que não se afilia como um espaço de questionamento para a instituição, porque a não afiliação desse estudante à universidade diz respeito a uma reflexão sobre esse papel e essa função social da universidade. Diz respeito à universidade, enquanto instituição, dever se questionar como ela não conseguindo garantir esse espaço de afiliação. Eu estou evitando falar de espaço de acolhimento, mas esse espaço aprendente, esse espaço acadêmico que tem como função social
produzir, reproduzir, preservar conhecimento, fazer interlocução de conhecimento. Então, o estudante que não se afilia, o que acontece com o estudante que não se afilia? Ele não se sente pertencente, ele não se sente membro da universidade, e isso diz respeito, e isso necessariamente não é a única justificativa para a evasão, sobretudo nas condições sociais, políticas e econômicas que vivemos na universidade brasileira, mas, do ponto de vista da universidade, o impacto para a universidade, daquele estudante que não se afilia, deve ser compreendido como um espaço de reflexão dessa instituição, poder compreender qual é o seu papel, como ela está cumprindo o seu papel e sua função social e institucional. Voltando à pergunta inicial, a gente pode considerar um discente afiliado à universidade quando ele se apropria da universidade, quando ele se sente membro dela, quando ele consegue se identificar com a instituição universitária, quando ele consegue se compreender como estudante. Ou seja, o papel, o tornar-se estudante, não é algo natural. Ele é resultado de um processo de aprendizado e de apropriação de elementos, né, de situações, de regra, de pertencimento a um determinado grupo. Chamamos aqui, acho que é melhor chamar aqui, não um grupo estudante, mas o grupo comunidade acadêmica, o grupo comunidade universitária, e, portanto, o aluno, o estudante, ele está afiliado quando ele se sente parte desse grupo. Volto a insistir na questão que essa é uma função desse indivíduo estudante, mas essa precisa ser uma função dialógica da instituição universitária, da comunidade universitária da universidade como instituição, da comunidade universitária como projeto acadêmico tal. Portanto, um estudante é afiliado quando ele se sente pertencente, se sente membro, interpreta e se apropria das regras daquela comunidade. Um estudante universitário está afiliado quando, de maneira dialógica também, esse espaço universitário garante e estabelece, se ocupa em garantir um ambiente aprendente capaz de acolher, de fazer com que esse estudante tenha esse sentimento de pertencimento. Vivemos hoje um momento extremamente complexo com a pandemia, né? A pandemia escancara, especialmente no Brasil, ela escancara a desigualdade econômica que vivemos, né? Estamos acompanhando aí notícias que dão conta de que caímos 4 pontos no índice de IDH. Nesse momento, em especial, eu tenho me interessado sobre isso. Eu acho que a gente tem uma dificuldade a mais nesse processo de afiliação. Nós, professores, a instituição como um toda, vale ressaltar aí o esforço da comunidade, o esforço dos dirigentes, mas o esforço da comunidade
em fazer com que a universidade permaneça ativa, mas é verdade que nós vivemos uma dificuldade que se esbarra em condições de infraestrutura, em condições sociais, econômicas, que só fazem acirrar o processo de afiliação. Entretanto, eu acho que é preciso também considerar que o esforço dos estudantes em permanecerem ligados, né, se relacionando, ainda que intermediado pelas tecnologias digitais, né? Tempo e espaço são duas dimensões importantes ao processo educativo. Eles foram, evidentemente, afetados com a pandemia pela intermediação das tecnologias digitais. Mas é verdade também que, para nós, isso se acirra, dadas nossas condições socioeconômicas que vivemos no país, né? A questão das desigualdades no país. Eu tenho vivido isso com muita atenção, considerado muito as dificuldades que os estudantes têm passado, mas considerado também muito o esforço que eu tenho visto serem empreendidos por eles, pela comunidade universitária de nossa universidade, no sentido de garantir que essa relação ela continue, ela não se quebre. Então é isso, professor Ramon. É uma situação bastante difícil, assim. A gente tem eu tenho estudantes da pós-graduação que eu não conheço, a não ser nessa relação aqui. Eu tenho estudantes da graduação que a gente não conhece, a não ser nessa relação aqui. Eu acho que a gente conseguiu o time para que essa relação não se quebre, ainda é um desafio muito grande. E eu estou falando isso independente dos esforços que nós fazemos, independente dessa relação que a gente possa estabelecer com outras metodologias, com inovação metodológica. Acho que esse elemento pandemia, esse elemento da contingência de estarmos fechados obrigados, contingenciados por esse espaço intermediado aqui das tecnologias digitais, a despeito, inclusive, de achar que tem avanços, né? que tem avanços, nós certamente avançaremos na reflexão desse espaço, da contribuição desse espaço na relação educativa. Penso que, nesse momento, a gente vivemos ainda numa situação de muita dificuldade.